como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. Meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha de uma graphic novel muito famosa, vencedora do Pulitzer, que é Maus. Esse quadrinho aqui incrível fala do Holocausto. É uma biografia misturada com uma autobiografia. É uma história contada baseada numa história real. Um livro muito legal, uma história em quadrinho. Depois eu vou mostrar imagens para você desses quadrinhos que tem aqui. Mas é uma história em quadrinho muito legal, muito incrível. Uma história que me marcou muito, uma história bem pesada. É uma história que conta, fala muito do Holocausto, fala muito de Auschwitz, fala muito das mortes que ocorreram em Auschwitz. Tudo contado através de um quadrinho. Eu vou contar para vocês melhor a partir de agora. E quem não me conhece, quem não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Era para ter vídeo toda semana, vai voltar a ter, mas ainda não tem, mas vai voltar a ter. E eu trago resenhas para vocês, tento trazer um conteúdo mais tranquilo, mais leve, mais resumido, eu não fico rolando muito. Espero que vocês gostem. E bora pro vídeo, vamos falar desse livro aqui que é muito legal. Maus, do que se trata essa história? Do que se trata essa história em quadrinho? Então, a história conta a vida do pai do Art Spiegelman, que é o autor desse quadrinho. Ele conta essa história narrando uma entrevista dele com o pai. O pai dele é o Vladek Spiegelman. E o Vladek é um sobrevivente do Holocausto, um sobrevivente de Auschwitz. Ele viveu na época da guerra, ele esteve nos campos de concentração. É uma história que ela mistura um pouquinho de biografia, de autobiografia, porque o Art, ele conta essa história, ele conta a história dele entrevistando o pai para escrever esse livro. Então ele aparece no livro, ele aparece como um personagem conversando com o pai, e eles passam por muitas situações. O pai é uma pessoa muito difícil, uma pessoa com vários traumas, é uma pessoa com várias manias, e tudo isso foi trazido por conta da vida dele na época dos campos de concentração. Todas as privações que ele passou, de todas as dificuldades que ele passou lá. Então o Art, ele começa contando a história do pai desde novinho. O pai era um empresário, era um comerciante antes da guerra, antes da perseguição aos judeus. E ele vai contando de forma devagar a história, como tudo começou, como começou essa perseguição, como os judeus foram encurralados e mandados para os guetos. E a partir dali a perseguição foi só aumentando, até o momento em que eles tinham que se esconder em bunkers que eles criavam nas casas, e o momento que isso não era mais possível, que eles eram encontrados e eram enviados para os campos de concentração. Nessa história conta mais especificamente sobre o campus de Auschwitz. O Vladek e sua esposa Anja são enviados para esse campo de concentração. Eles são separados, porque homens ficavam em um lugar e mulheres em outro. E ele vai contando essa história de tudo que ele fez para sobreviver. Ele dá para perceber, porque assim, existe um questionamento no livro que fala: os sobreviventes são heróis? Na verdade, não. Inclusive o Art, ele fala que ele não quer retratar o pai dele como um herói. Ele não quer retratar o pai dele como uma pessoa melhor que as outras por ter sobrevivido. E ele faz terapia por conta disso. Na terapia, o próprio psicólogo também é um sobrevivente. E ele fala que, na verdade, ninguém é herói. Os sobreviventes não são heróis. Eles só sobreviveram por pura sorte, aleatoriedade. A sobrevivência eles conviviam com a morte a todo momento. E quem sobreviveu foi totalmente aleatório. E o Vladek, ele conta que ele fez várias coisas lá para tentar sobreviver. Ele falava vários idiomas, então ele falava inglês. E em determinado momento ele ensina um dos capos, que era os poloneses que não eram judeus. Eles eram prisioneiros, mas eles meio que controlavam aquela prisão. E o Vladek, ele ensina inglês a um desses capos, e por conta disso ele tinha alguns benefícios. Ele conseguia uma sobrevida. Em determinado momento ele percebe que nas enfermarias tinha mais comida, era mais quente, ele poderia sobreviver por mais tempo. Então ele tem um machucado na mão. Ele tenta prolongar ao máximo esse machucado, essa ferida, para que ele possa ir sempre para a enfermaria. Então, as pessoas que iam sobrevivendo, elas iam desenvolvendo formas de sobreviver
porque senão elas iam ser enviadas para os crematórios, iam ser enviadas para as câmaras de gás, depois para os crematórios. O Vladek, ele tem essa relação com a Anja, ele era casado com a Anja, ele tinha um filho, o Richaud, e é uma passagem desse livro que conta como que o Richaud morreu, então é muito triste. Tem uma foto do Richaud, eu não vou mostrar essas fotos, eu vou deixar, porque eu tô contando mais spoilers do que eu devia. Mas é muito triste contando como as crianças eram tratadas nessa época, os idosos, as pessoas deficientes. Então, foi um massacre, é um pedaço da história da humanidade muito triste, muito degradante. Assim, é complicado. Eu nunca tinha lido nada com tantos detalhes sobre o que aconteceu nos campos de concentração. Então, a história de Maus é bem detalhada. É a história de um sobrevivente, então é um ponto de vista de uma pessoa que esteve lá dentro e que sobreviveu a todas aquelas situações, porque muitas vezes a gente ouve histórias de crianças que passaram por lá e sobreviveram, pessoas que chegaram lá já no final da guerra, mas aqui não, é uma pessoa que passou por muito tempo lá dentro, uma pessoa que passou por muitas situações lá dentro, e inclusive ele conta como que foi o final da guerra, porque no final da guerra as pessoas que estavam dentro de Auschwitz foram enviadas para fora, porque eles tentaram esconder todo aquele massacre que ocorreu dentro dos campos de concentração. E as pessoas que estavam lá, que tinham sobrevivido, são enviadas dentro de trens, são colocados dentro de trens de carga animal, e eles são enviados para algum lugar e deixam lá. As pessoas ficam lá até morrerem. Inclusive o Vladek vai para dentro de um trem desse, ele fica lá, só que ele desenvolve uma forma de sobreviver dentro do trem, porque o trem estava tão lotado de gente que as pessoas não tinham como andar, não tinham como se mexer. O Vladek, ele pega um pano, alguma coisa, e ele pendura no teto de um dos vagões, e ele fica lá em cima, pendurado, e ele vai comendo neve para poder não morrer de sede, nem de fome. As pessoas pedem neve para ele, e ele fala que ele troca a neve por alguma coisa de comer para ele, porque assim, é triste, mas as pessoas tinham que fazer isso para poder sobreviver. E os trens estavam abarrotados e de vez em quando abriam as portas para que as pessoas botassem os mortos para fora. Então, assim, é muito complicado. Eu tô falando aqui, mas lendo a história, com a forma como é contado, o livro tem momentos que não são tão tensos, tem momentos mais cômicos, tem momentos que você percebe que o Vladek é ranzinza, e as discussões entre o Vladek e o Art, e são momentos menos pesados, assim. Inclusive a Anja, que ela sobreviveu também aos campos de concentração, mas ela tira a própria vida tempo depois, porque ela percebe que toda a sua família morreu na guerra. Na verdade, 2 sobreviveram, mas um dos sobreviventes morreu atropelado, então ela já era uma pessoa mais deprimida e ela acaba tirando a própria vida. Então é um livro muito visceral, apesar de ser uma história em quadrinho que conta uma história muito séria. Ele foi escrito, eu acho que em 1972, ele era feito em tirinhas e depois ele foi transformado em 2 volumes e depois um volume só, que é esse daqui, que é a história toda do Vladek e do Art. Então é uma história muito legal, acho que todo mundo deveria ler esse livro para poder ter noção do que foi o Holocausto, do que foi aquela época, porque tem muita gente que ainda tenta negar que isso aconteceu. Então é um absurdo que isso aconteça nos dias de hoje. Então espero que vocês tenham gostado. É um livro muito legal. Vou deixar ele na descrição do vídeo para que vocês possam comprar, se quiserem, no site da Amazon. Assim vocês ajudam muito, patrocinam o canal e não gastam mais nada por isso. Então muito obrigado. Até a próxima. Um beijo. Fui!